fala amém. Esperamos que você volte e faça parte da família Sara Nossa Terra. Amém? Os nossos bispos ainda estão em viagem, eles retornam no sábado, então no domingo vocês já terão a palavra deles. E eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e que nós falássemos com Deus nessa hora. Senhor, meu Deus e amado Pai, mais uma vez nós colocamos a nossa vida diante de Ti, diante do Teu altar, e te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha falar conosco através do ministério da palavra. Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, ela é eficiente e ela é eficaz para visitar o nosso íntimo, visitar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. E nesta hora, em o nome de Jesus, nós damos liberdade para que o Teu Espírito Santo venha falar e fazer através da palavra do Senhor. O que for falado aqui nesta noite, em o nome de Jesus, não seja boca de homem, mas seja boca de Deus. E que para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, nós possamos sair daqui transformados, restaurados, vivificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, para você que gosta de anotar, o tema da palavra hoje, o que enfraquece a sua fé. Existem coisas, existem situações, existem comportamentos, existem pensamentos, condições, que se nós não prestarmos atenção, se nós não tivermos o devido cuidado, elas têm a capacidade de enfraquecer a nossa fé. E se a nossa fé é enfraquecida, consequentemente, nós também ficaremos enfraquecidos, nós também ficaremos fragilizados. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá no livro de Salmos 73, de 1 ao 3. Salmos 73, de 1 ao 3. Diz assim, Salmos 73, de 1 ao 3. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse nos meus passos, pois tive, preste atenção, inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amados, Asaf, ele fala aqui nesse salmo, ele nos diz que teve um determinado momento da sua vida que ele quase se desviou da presença do Senhor. Ele fala que os seus pés chegaram a escorregar. E por que será que isso aconteceu na vida desse homem, na vida desse salmista? Esse homem, ao falar dos soberbos, ao falar dos ímpios, com certeza na sua cabeça, nos seus pensamentos, ele começou a fazer comparações da sua vida com a vida das pessoas que tinham abundância. E todas as vezes que nós fazemos comparações, nós corremos o risco de entrar por um caminho, de entrar em uma situação que vai fazer com que a nossa alma, com que a nossa vida, ela fique afligida, ela fique angustiada, a ponto de que nós começamos a indagar, nós começamos a questionar por que certas coisas acontecem na vida do outro, mas não acontece na nossa vida. A gente fala muito para os nossos filhos assim, quando eles são pequenos. Às vezes o filho fala assim, mãe, pai, eu quero fazer tal coisa.
E aí você vai ver aquela tal coisa que seu filho ou sua filha quer fazer e aquilo não condiz. Aí você fala para o seu filho assim, não, filho, filha, você não vai fazer. E aí a criança fala assim, mas pai. E aí você fala, não, filho, não, filha, você não vai, você não pode, você não deve fazer. E ela te fala no automático assim, mas o fulano faz. E aí você fala para o seu filho e para a sua filha a frase que ele não gosta de ouvir. Você não é o fulano. Você não é a fulana. Então, Asaf, ele entrou nessa questão de se comparar, de fazer paralelos, de tentar se colocar ali naquela situação. E aqui ele fala que ele chegou ao ponto de sentir inveja. A inveja entrou no coração daquele homem. E a palavra de Deus fala aqui que Deus, ele é bom para aqueles que são puros de coração. E quem que é o puro de coração? O que é ser puro de coração? Puro de coração é aquele que não trama o mal. Puro de coração é aquele que não deseja o mal do outro. Puro de coração é aquele que se alegra com a abundância do outro, com a prosperidade, com a provisão do outro. Às vezes nós esbarramos em situações que nós vamos contar para um amigo, contar para uma pessoa, uma bênção, algo que Deus fez na nossa vida, aquela bênção, aquele milagre, às vezes incomoda tanto a vida daquela pessoa, que ela começa a desfazer da bênção que Deus te entregou. Ela começa a desfazer daquilo que é bênção, daquilo que é alegria, daquilo que é motivo de vitória para a sua vida. Então, o puro de coração é aquele que não deseja mal, que não tem maldade nos seus caminhos, que não tem maldade no seu coração. E Asaf, quando ele começa a olhar a vida do outro, quando ele começa a se comparar, ele começa a se perder dos princípios de Deus na vida dele. Não tem como, por exemplo, eu me comparar com a irmã Divina, ou até mesmo com a Vitória. A irmã Divina, ela tem uma vida, as escolhas dela foram diferentes da minha. A Vitória é uma jovem agora, Deus está dando condição dela escolher. Então a minha vida é totalmente diferente dessas irmãs que eu falei aqui. A sua vida é totalmente diferente da pessoa que está do seu lado. Mesmo sendo seu companheiro, mesmo sendo sua esposa, são histórias diferentes, são escolhas diferentes, são entregas diferentes. E esse homem, ele começa a fazer isso. Quantas pessoas, mesmo cristãs, começam a olhar para a riqueza das outras pessoas e começam a dizer assim, fulano é tão rico, mas ele faz tantas coisas erradas. Fulano tem tantas posses, fulano tem propriedade, mas olha a vida do fulano. Eu sou reto, eu sou temente a Deus, eu vivo na igreja e eu não tenho a prosperidade que o fulano tem. Se você não tem a prosperidade que você busca, se você ainda não alcançou os sonhos que você tem, é porque não chegou o tempo desses sonhos acontecerem na sua vida. Eclesiastes 3 fala claramente do tempo, que existe um tempo determinado para todas as coisas.
Ah, mas eu sou tão obediente, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e as coisas não rompem, e as coisas não acontecem. Mas se você continuar comparando, se você começar a ficar olhando o que é do outro, aí é que as coisas não vão acontecer mesmo. Aí é que as coisas não vão romper. Ai, eu sou tão temente a Deus, eu sou tão fervoroso, fulano anda numa BMW e eu ando de ônibus. Será que realmente na sua vida não tem nada de valoroso? Será que na sua vida realmente Deus não entregou algo de muito valor? Será que realmente Deus não entregou por você a maior riqueza do mundo, o maior tesouro do mundo? Se você está aqui me ouvindo hoje, sentado nessa cadeira, é porque de alguma forma, de alguma maneira, o amor de Deus te alcançou, o amor de Deus te tocou. Então eu pergunto para você nessa noite, quanto vale a sua salvação? Porque eu conheço pessoas riquíssimas, com patrimônios enormes, que ainda não encontraram a salvação em Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que têm posses e vivem mergulhadas na solidão. E Deus te deu um espírito de poder que te acompanha aonde você for. Quanto vale esse lugar que você está sentado aqui, chamado igreja? Que Deus te colocou aqui para que você possa crescer, para que você possa ouvir a palavra dEle e corrigir a rota da sua vida. Deus te colocou aqui para te fortalecer. Como diz a palavra profética do ano, Deus te colocou nesse lugar para te levar em lugares altos, onde você nunca sonhou. Então nós vemos a citação desse salmista, e aí ele fala da inveja, que ele invejou as pessoas que tinham abundância. E a gente acha que a inveja é algo que está muito distante de nós. E eu queria te dizer que a inveja é algo que está dentro de nós. Todo ser humano pode ter o sentimento de inveja. Psicologicamente falando, todo ser humano pode passar por um estado onde eles têm dentro dele o sentimento de inveja. Nós somos de carne e de osso. Temos emoções positivas e temos emoções negativas. Temos dentro de nós coisas boas e coisas ruins. Mas a grande questão é o que nós fazemos com as emoções e com os pensamentos ruins que estão dentro de nós. Como nós administramos os nossos pensamentos? Como nós administramos as nossas emoções? Se você é um homem e uma mulher de Deus que anda guiado pelo Espírito Santo, tanto você quanto eu, nós precisamos discernir que esse sentimento de inveja não é algo produtivo, não é algo bom para as nossas vidas, e precisamos pegar esse sentimento, colocar diante de Deus e falar: Senhor, tira isso de mim.
Eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir desta maneira. Eu não quero aquilo que é do outro. Eu não quero sentir inveja porque o outro alcançou e eu não alcancei. Eu quero que o Senhor me fortaleça ao ponto de que eu venha produzir a minha melhor versão. Então nós precisamos orar e pedir a Deus que Ele tire essa limitação das nossas vidas, que Ele tire essa dificuldade. Pedir ao Espírito que trabalhe as nossas emoções, que trabalhe os nossos pensamentos. E aí entra a leitura da palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra te limpa, a palavra te liberta. A palavra, ela ilumina a sua vida, a palavra ilumina os seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala da transformação da mente, da renovação da mente. Eu conheci um terapeuta, vou chamar ele de W, tá? Para não falar o nome dele. E aí o W, ele me contou uma coisa muito interessante sobre a inveja. Ele falou assim, que ele tinha um parente que era muito bem sucedido. E toda reunião de família, esse parente bem-sucedido ia contar as vitórias. Ia contar que conseguiu tal coisa, que melhorou o faturamento da empresa, que alcançou lugares altos. E essa pessoa não era evangélica, nenhum dos dois. E que tal coisa aconteceu, e que o faturamento era tanto, e que ele ganhava tanto por mês, e todo almoço de família ele tinha uma notícia boa para contar. E quando o W escutava que o primo, que o fulano de tal tinha uma história de superação, de milagre na vida dele, ele se sentia muito incomodado. Ele se sentia tão incomodado ao ponto de não querer ir nas reuniões de família. Quando ele viu o primo, o W faltava enfiar debaixo da mesa. E um belo dia, ele teve um discernimento, que ele não gostava de encontrar com aquele primo, que ele não gostava de escutar a história daquele primo, porque lá no interior dele, lá no centro das emoções dele, lá no fundo da mente dele, ele tinha inveja daquilo que estava acontecendo na vida do primo. E aí ele foi procurar ajuda, ele foi procurar um psicólogo, ele foi tentar mudar o comportamento dele, mudar as atitudes dele. Porque ele entendeu que aquilo não era bom para ele, que aquilo não era positivo na vida dele. Às vezes, amados, nós não entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Nós temos dificuldade de entender a forma como Deus age, a forma como Deus faz. Como eu disse anteriormente aqui, nós temos muita dificuldade com o tempo de Deus nas nossas vidas. Amado, se ainda não aconteceu na sua vida, se o sonho que você tem, você ainda não alcançou, você não realizou, não é porque Deus não te ama, não. Pelo contrário, Deus te ama muito. Se está difícil, se você está se esforçando, se você está se dedicando, e as coisas estão difíceis, as coisas não estão fáceis, você está tendo que, como diz, matar um leão por dia e desviar da anta do caminho. Eu queria te dizer que você está no caminho certo. Existe uma corrente por aí que fala assim, trabalhe pouco e ganhe muito. Fuja dessa corrente. Porque eu nunca vi uma pessoa que é bem-sucedida, um grande empresário, que trabalhou pouco. Ele sempre trabalhou muito. Ele sempre se esforçou muito. Ele sempre se dedicou muito.
Então Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Deus está no controle. Deus está te treinando, Deus está te forjando, Deus está fazendo de você uma pessoa resiliente. E para se tornar uma pessoa resiliente, você, nós precisamos passar por momentos de pressão. Todos nós passamos por momentos de pressão na nossa vida. Os sofrimentos que nos acontecem, as tribulações, as pedras no caminho, são meios que Deus coloca, são meios que Deus usa para nos aperfeiçoar e extrair de nós o nosso melhor. Então está tudo certo, está difícil, está tudo certo, está demorando não ter chegado na hora que você queria. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a situação, eu e você, nós precisamos entender que Deus trabalha por nós. Enquanto você dorme lá na sua casa, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está lá no seu trabalho, às vezes passando por um problema, por uma situação de pressão, por uma situação de humilhação, lá na sua escola, lá no seu curso, Deus está trabalhando por você. Eu gosto muito do Salmo 66. E todos nós, eu acredito que você também ore pedindo a Deus que Ele te leve a um lugar de abundância. Só que lá no Salmo 66 fala que ao final, Deus levou o salmista à abundância. Mas antes de chegar no lugar da abundância de Deus para a vida daquele salmista, ele passou no fogo, ele passou na água e o cavalo ainda passou por cima dele. Acho que é o verso 8 e 9, se não me engano. E Deus ainda chegou ele no fogo para purificar ele, para ver a prata reluzindo. Então nós achamos que a abundância, que o milagre, que a bênção, às vezes ela vai cair de paraquedas no nosso colo. Mas nós nos esquecemos que a própria palavra fala que para chegar no lugar de abundância, antes de chegar nesse lugar da abundância de Deus, houve tribulação. Houve resistência, houve dificuldade, houve uma série de situações. Então, Asaf, aqui no Salmo 73, ele faz essa citação sobre a inveja, que ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Então, ele tinha uma ilusão na sua cabeça, que essas pessoas, elas eram bem-sucedidas, que elas tinham saúde, que elas tinham posição social, que elas tinham dinheiro. Quantas vezes nós achamos que a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa? Ele olhava para essas pessoas e falava, essas pessoas são inabaláveis. Mas essas pessoas que Asaf fala aqui, não tinham o que eu e o que você tem. Não tinham Jesus no coração. Não tinham a fé que a palavra de Deus tem poder para curar. Que a palavra de Deus tem poder para transformar. Que Deus tem poder para restituir. Para trazer a vida, para trazer algo novo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando nós fazemos esse tipo de comparação entre os ímpios, entre os soberbos, nós estamos esquecendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Nós estamos limitando a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra e até debaixo
dela. Então Deus tem poder para fazer nas nossas vidas, mas no tempo dele. E às vezes, nessa questão de comparar, nessa questão de nos identificarmos, nós procuramos por inspirações nas nossas vidas, nós nos inspiramos em alguém. E a nossa inspiração, as pessoas com quem nós devemos nos inspirar, precisam ser homens que têm temor a Deus, como por exemplo os heróis da fé. O nosso modelo de inspiração é Jesus Cristo. E Jesus, ele passou por oposição, Jesus passou por oposição, Jesus passou por rejeição, Jesus passou por uma série de processos, mas Jesus, ele não se comparava a ninguém, ele não tinha inveja da grama do vizinho, porque ele sabia quem era Deus. Ele conhecia o propósito de Deus para a vida dele. Ah, pastor, então eu não posso me inspirar em ninguém? Pode. Mas procure se inspirar em pessoas que estão próximas de Deus, que andam segundo a vontade de Deus. Hoje as pessoas, elas passam muito tempo conectadas com as redes sociais. E o que mais tem lá nas redes sociais é conselheiro. O que mais tem na rede social é gente para ensinar. É verdade ou não é? E a rede social, ela tem coisas boas e ela tem coisas ruins. Então vai ter gente lá que vai ensinar coisas maravilhosas, mas vai ter gente também que vai ensinar coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi na internet falar que a pessoa não precisa ir na igreja porque a igreja é ela. Né? E aí não lê os Salmos, né, que fala que na comunhão dos santos é sarado. Não lê a passagem que Jesus fala com Pedro, que sobre ti eu edificarei a minha igreja, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Você só é igreja quando você está reunido com mais de 2. Né? Então, lá na internet tem essa galera, né, que ensina, que ministra, que fala. E nós temos que ter cuidado com esses gurus da prosperidade, que fala que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar, sem se esforçar, sem suar. Se falar para você que você vai ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco, fique esperto. Porque na palavra de Deus, todos os homens que Deus chamou estavam trabalhando. Gideão estava malhando o trigo. Mateus era cobrador de impostos. Lucas era médico que tratou das feridas de Paulo. Foi chamado para tratar as feridas de Paulo. E se apaixonou pelo evangelho e se converteu. Então, nós podemos seguir sim pessoas, nós podemos ouvir conselhos de pessoas, mas pessoas que estejam conectadas com a palavra de Deus. O nosso maior modelo de sucesso é Jesus Cristo. E Jesus deixou para nós alguns pilares que nós temos que ter. Jesus falava assim: vai, tua fé te
salvou, te curou. Então, ele nos ensinou que nós precisamos ter fé no nosso coração. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele se retirava para meditar. Então, ele nos deu um exemplo de santidade. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus foi obediente até o fim. Ele era filho de Deus. A qualquer hora ele poderia ter descido do madeiro. Mas ele não desceu por obediência e amor. E Jesus, ele também nos dá o exemplo de perseverança. Ele perseverou até o fim. Ainda deixou um recado para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também vencerão. Então a melhor pessoa para te inspirar é Jesus. Mas se você decide ter uma pessoa como inspiração, você precisa se inspirar numa pessoa que não viva de aparência, mas numa pessoa que viva a realidade, andando debaixo da obra da fé, da obediência e da perseverança. O caminho até a bênção, até o milagre, até a prosperidade que eu, que você, que nós precisamos, é um caminho longo. Mas aquele que é fiel até o fim, esse receberá, esse alcançará. Então não deixe as suas emoções te enganarem. Não deixe as pressões do mundo te enganarem. Permita que você seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Se você vai aqui nesse mesmo Salmo 73, nos versos 13 e 14, o salmista teve um momento que ele estava numa grande crise, que ele fala que o coração dele estava angustiado. Mas, amados, no momento da crise, não compare a suposta prosperidade de alguém com a sua dificuldade. Não se esqueça que você é discípulo e discípula de Jesus. É natural que você tenha momentos onde você vai ter dificuldade. O inferno te resiste, mas você tem poder, você tem autoridade para pisar na cabeça de Satanás em nome de Jesus. Você é discípulo dele. É natural que você tenha resistência só pelo fato de falar que você é crente. Mas você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Você não pode começar a se comparar, você não pode, porque todas as vezes que você faz comparação, você vacila na sua fé. E quando você começa a vacilar, oscilar na sua fé, a certeza que você tem, ela fica comprometida. Então não tire os seus olhos de Jesus. Não comece a questionar. Comece a glorificar, comece a entender a forma que o reino de Deus funciona, comece a entender o mundo espiritual, comece a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Nós precisamos desenvolver um nível de fé, um nível de comunhão com Deus que Paulo desenvolveu.
Reproduz para mim, Bruno, por favor. Filipenses 4, do 11 ao 13. Digo não isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece, igreja? Então você não pode tirar os olhos de Deus. Você não pode esquecer as promessas que Deus fez para a sua vida. Não deixe que o peso, que o sentimento de angústia, que a frustração tomem conta do seu coração. Tem situações em que nós vamos nos sentir incapazes. Quando você se sentir incapaz, você precisa orar e entregar essas coisas para Deus. Porque quando nós não conseguimos fazer com a nossa mão, quem vai fazer por nós é Deus. Quem vai nos justificar, quem vai resolver é o nosso Deus. Não adianta a gente ficar aflito, a gente ficar ansioso, porque tem coisas na nossa vida que quem vai fazer, quem vai resolver é o Senhor nosso Deus. Então Asaf, ele chega à conclusão que mesmo quando ele teve inveja, mesmo quando o coração dele estava angustiado, aflito, Deus segurava na mão dele. Então você precisa entender que em todos os momentos da sua vida, Deus segura na sua mão. Se você chegou aqui até hoje, é porque Deus te sustentou. E Ele vai continuar te sustentando. Eu falei aqui que o nosso modelo precisa ser Jesus. E aí, para terminar, eu queria que abrisse em Mateus 5, do 4 ao 11. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, se você chora, entenda que Deus está vendo o seu choro. Entenda que o Espírito, ele tem condições para te consolar. Aprenda a ter uma vida conectada no Espírito de Deus. Aprenda a se conectar em Deus nos momentos de fartura, nos momentos de escassez, nos momentos de saúde, nos momentos de doença. Jesus passou por oposição, Jesus passou por dificuldade, mas ele sabia quem era o Deus da vida dele. Então você precisa saber quem é o Deus da sua vida. É o Deus que te chama pelo nome e te sustenta pela mão direita. Ah, pastor, é 5 dias, 10 dias? Não, é até que Jesus volte. Paulo, um homem que enfrentou muitas dificuldades, mas que fala uma palavra dessa: aprendi a estar contente em todas as situações da minha vida. Deus trabalha por você, meu querido, de dia e de noite. Deus não dorme, Deus não tira férias, não vai para o Havaí, não vai para Cancún. Deus trabalha por nós.
Deus permite muitas situações na nossa vida para que nós venhamos conquistar experiência. A experiência, amados, gera na nossa vida aprendizado, sabedoria. Todo sofrimento que nós passamos produz crescimento e produz aprovação diante de Deus. Romanos 5:3. Põe aí, por favor. Tem alguém aí? Aleluia. Queria que você se colocasse de pé, que o Ministério de Louvor já viesse aqui, amém, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. O 4. A paciência, a experiência. E a experiência, a 5. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo que o Espírito Santo nos foi dado. Você tem um Espírito que te ajuda. Você tem um Espírito que te fortalece. Então, não deixe que a comparação, não deixe que o desejo de ter uma vida mais fácil, mais tranquila, ou o desejo de ter a vida do outro, a inveja, te tirar a sua fé. Não permita que os pensamentos errados roubem a sua energia, roubem a sua fé. Peça o Espírito Santo que trabalhe na sua mente, que trabalhe no seu coração, que te ajude, que te fortaleça. Queria que você falasse com Deus nessa noite. E que você olhasse para dentro de você nessa hora. E que você pensasse. Tudo aquilo que está dentro de você, que tem enfraquecido a sua fé. Você se conhece melhor do que ninguém. Comece a falar com Deus agora. Você tem se comparado com alguém, com a vida do outro? Você tem se perguntado por que o ímpio tem tanta abundância e você tem tanta dificuldade? Comece a falar com o Senhor nesta hora. Comece a pensar tudo aquilo que tem minado a sua fé, que tem trazido frustração, que tem trazido ansiedade, que tem trazido peso. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesta noite e nós aprendemos com a sua palavra que várias coisas, várias situações tentam roubar, tentam minar a nossa fé. Mas nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite. Que o Teu Espírito Santo visite os nossos pensamentos, visite as nossas emoções. E vá removendo agora tudo aquilo que causa inferioridade. Tudo aquilo que causa dificuldade de crer nas promessas do Senhor. Vai removendo agora, Espírito Santo do Senhor, tudo aquilo que atrapalha a nossa conexão com a palavra, a nossa conexão contigo, a nossa conexão com os céus. Senhor, eu não conheço a